Olá, sou o professor Luiz Carlos Lima e seja bem-vindo ao nosso canal Minha Terra, Nossa Gente. Hoje a gente está apresentando um documentário sobre os operários de São José. Nesse documentário a gente ouve, assiste e participa dos depoimentos de José Luiz Gonçalves e Luiz Antônio Tararã, além de Amélia Naomi, que foram protagonistas das lutas dos operários de São José. As décadas de 1970 e 1980, elas trouxeram um intenso ciclo de lutas dos operários no Brasil. Essas lutas foram consequências da política de arroxo salarial e da repressão aos movimentos dos trabalhadores. Em São José dos Campos, nós também tivemos lutas iniciadas com a greve da GM em 1979. Essas lutas, elas trouxeram conquistas para os trabalhadores que ainda hoje estão presentes na Constituição. Vamos conhecer um pouco como é que foi esse processo, na opinião e na voz dos seus próprios protagonistas. Muitos dizem de que aqui em São Bernardo nós somos uns privilegiados. Muitos dizem de que nós, trabalhadores de São Bernardo, não precisamos nem de aumento de salário. Muitos dizem até de que o empresário está pobre, de que o empresário está falido, e nós, trabalhadores, é que somos gananciosos. E eu gostaria de colocar em votação. Quem é que concorda com a proposta dos patrões? Quem é que quer a greve segunda-feira, meia-noite? Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado, que é para todo mundo ver o que os trabalhadores de São Bernardo e Diadema querem. Sou voz operária do Tatuapé, canto enquanto enfeito o batente com a mão. Trabalho no ritmo de um bom chamamé, meu pouco salário faz minha ilusão. Sou voz operária do Tatuapé, vivo como posso e me deixo patrão. Enquanto respira dessa chaminé, meu povo se vira e não vê solução. No teatro da vergonha, onde a verdade não se diz, tem quem representa a massa, quem ri da desgraça e quem banca o infeliz. Tem até burguês que sonha, que entra em cena e engana a atriz. Tem quem sustenta a trapaça e depois que fracassa amordaça o país. Tem quem sustenta a trapaça e depois que fracassa amordaça o país. O Brasil não era não se tornou o país competitivo que eles prometiam, né? A situação da população no Brasil piorou muito, altos índices de analfabetismo, enfim, era uma situação bastante precária. E esse modelo entrou em falência. Junto a isso, né, a gente tem um quadro internacional também. Né? Você pega a Constituição, ela acontece em 88, né? 87 e 88, são os 2 anos que dura o processo constituinte. Você tem, internacionalmente, você tem a queda do Muro de Berlim, em 89, quer dizer, logo em seguida, já vinha num processo de perestroika com Gorbachev, né, já havia iniciado esse processo, já estava bastante avançado, e a própria dissolução da União Soviética ela já estava colocada. Então, a própria Guerra Fria, o final da Guerra Fria, né, já havia sido despontado. Isso daí, pensando em termos de Brasil, significava que a própria razão, né, ideológica da presença dos militares no governo, ou seja, né, o Brasil, dentro de uma posição na Guerra Fria, né, aliado dos Estados Unidos, aliado do bloco capitalista, né, já não fazia mais sentido. Né? Quer dizer, o Brasil ele precisava do governo civil. Se você for observar também, nesse período você tem já na década de 80 o governo Reagan, o governo Thatcher, né, que apontava com uma nova perspectiva também do capitalismo.
e a elite, a burguesia nacional, também, né, observando todo esse movimento, né, também queria um processo de renovação política. Né? Então, era um processo, era uma combinação, né, na verdade, da falência do governo militar, né, um novo quadro internacional sendo configurado, né, e a pressão das organizações progressistas, principalmente, né, as organizações dos trabalhadores, dos sindicatos. Se você ver o final da década de 70, 78, 79, quando eclodem as greves no ABC, né, e que se espalham pelo Brasil inteiro. A maior greve, a greve de massa mesmo, foi lá no ABC. Mas você vai observar movimentos no Brasil todo. Aqui em São José mesmo, né, em 79, tem uma greve importante da GM, aqui em 79. Né? Em São Paulo, vários movimentos também eclodiram, Osasco, né? Guarulhos, quer dizer, em várias regiões do país, no estado de São Paulo e do país inteiro, teve um processo de organização dos trabalhadores e de reação a uma situação que já vinha sendo herdada dos governos militares. Em 1978, eu trabalhava na fermentaria da GM e nós tínhamos um grupo pequeno lá, organizado, militante e tal, acompanhando as notícias que estavam ocorrendo no Brasil e no movimento sindical. E naquele ano ocorreu a greve da Scania em São Bernardo do Campo. Scania era do grupo das indústrias automobilísticas. E nós tivemos, por conta dessa greve de São Bernardo, os metalúrgicos da GM de São José dos Campos teve um aumento de 10% no seu salário, que era reposição salarial de perdas que nós tivemos. A partir desse aumento, os trabalhadores da GM começaram a dizer o seguinte, que nós tínhamos que se filiar aos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e não os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, que não era um sindicato que lutava por nossos interesses, nossos direitos. E esse movimento foi crescendo dentro da GM, a partir da ferramentaria, de outros setores da fábrica, e nós participamos da greve de 79, junto com São Bernardo, aí uma greve grande aqui em São José dos Campos, né, que os sindicatos metalúrgicos, o José Domingues, Zezinho Domingues, convocou a Assembleia, e nós mobilizamos e fomos para a Assembleia, decretamos a greve e ocupamos o sindicato dos têxteis, porque os sindicatos metalúrgicos não tinham salão de Assembleia. Então nós fomos para o sindicato dos têxteis numa quarta-feira, aprovamos a greve contra a vontade dele e começamos a tocar a greve a partir dali. E essa greve vai durar até no dia de sábado para domingo, quando no sábado a Polícia Militar, a pedido do Sindicato dos Têxteis e também do Sindicato Metalúrgico, despejou a gente de madrugada do Sindicato dos Têxteis. Nós fomos para a Câmara Municipal, uma parte do pessoal, outra parte ficou perambulando pelas ruas de São José, e aí a gente conseguiu com o prefeito a Casa do Jovem, que era em Santana, e no domingo nós fizemos uma assembleia avaliando o movimento e chegamos à conclusão que nós tínhamos pernas e condições de tocar a greve sem o sindicato e com muita gente presa. Então nós voltamos para a fábrica na segunda-feira. Então foi 3 dias de greve, comandado. E aí forma a oposição metalúrgica. Essa oposição metalúrgica foi uma junção de encontros de várias correntes políticas, né, de esquerda, umas ligadas aos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e na época estava fundando o PT também, e eu participava dessa corrente ligada aos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Tinha outra corrente ligada à Convergência Socialista, tinha uma corrente ligada ao MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, que era mais próximo da gente, mas também era uma corrente de clandestina que vinha do movimento clandestino nessa época. E fomos formar a oposição metalúrgica. Em 1980 não houve greve, mas houve uma solidariedade muito grande à greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e nós fomos organizando a oposição,
que acabou ganhando, dividiu a oposição em duas, uma chapa ligada à Convergência Socialista, outra chapa ligada mais a essa corrente ligada a São Bernardo do Campo, e essa corrente ligada a São Bernardo do Campo conseguiu sair vitoriosa na eleição e assumiu o sindicato em 1981. Essa corrente tinha um grupo bastante representativo do MDB, que vinha do MDB, né? O MDB político na cidade, e tinha bastante influência dentro da Ericsson. A Ericsson era uma empresa que não tinha muita repressão. Durante a greve, ela não houve, em 79, não houve demissão, enquanto outras fábricas fizeram muita demissão. Eu, inclusive, fui demitido da GM em função da greve em 79. E outros metalúrgicos também foram demitidos da Embraer e outras fábricas em função da greve de 79. Então, o Ari Russo, que foi o presidente, ligado ao MDB, e eu fui secretário-geral do sindicato, eleito em 1981, e vinha da GM, mas trabalhava numa empresa chamada EGME, uma empresa pequena que trabalhava dentro da Johnson. Então, nós assumimos o sindicato em 81, e em 81 nós tivemos algumas greves importantes, reestruturamos o sindicato, mas ainda o sindicato é um sindicato bastante acomodado. Nós tivemos aí uma divisão dentro da diretoria. O Sindicato de Metalúrgicos São José dos Campos, ele tinha uma estrutura fenomenal de assistência. Você imagina, ele tinha 3 farmácias, ele tinha salão de beleza, ele tinha consultório médico, consultório dentário. Tinha 32 médicos e dentistas. Era maior que algumas clínicas de São José dos Campos. Então, essa estrutura do sindicato do metalúrgico, assistencialista, ela bancava um setor dos metalúrgicos que era um setor médio, de chefias. Muita parte da chefia é afiliada ao sindicato porque tinha uma assistência muito grande. Mas os trabalhadores mais da produção e mais operários, mesmo da linha de frente da produção, eles não tinham apoio do sindicato, né? Tanto é que as pessoas que atendiam no salão de beleza, quando chegava uma operária metalúrgica para ser atendida no salão de beleza, as meninas que atendiam no salão de beleza se escondiam e não atendiam, porque era uma pessoa mais pobre, né? Vinha com as unhas sujas lá, então não atendia. Atendia só as madame, que era esposa dos gerentes, supervisores. E aí nós ficamos indignados com aquilo. Nós que éramos diretores do sindicato e vimos aquilo acontecendo no sindicato, ficamos indignados, até que nós decidimos fechar toda essa estrutura do sindicato. Mas a parte da diretoria não concordava, tinha divergência, e rachou a diretoria, e nós formamos uma diretoria, uma chapa nova em 83, com a Convergência Socialista, mais à esquerda, e ganhamos uma eleição de lavada. E a partir de 83, a partir de 83, nós vamos ter muitas greves, e a principal ganhamos no final de 83 e assumimos em 1984. Em 84, nós assumimos em greve. Antes de assumir o sindicato, nós já estávamos em greve. E o governo pegou e cortou a conta do sindicato. Então, o sindicato não podia movimentar dinheiro no banco porque estava em greve. E nós tivemos, então, a greve sem recurso financeiro do sindicato e sem estrutura para tocar as greves. E foi uma greve de ocupação de fábrica. Nós ocupávamos a fábrica em 84, passamos a ocupar a fábrica. Tivemos sucesso nas greves, conseguimos reajuste, recuperação salarial, mas foi uma greve muito mais econômica. E aí reestruturamos o sindicato cresceu muito, a confiança do trabalhador na diretoria do sindicato era muito grande, e nós vamos ter, em 1985, uma greve mais forte com os trabalhadores, mas aí, em razão da jornada de trabalho. A principal pauta era a redução da jornada de trabalho de 48 horas e meia
que nós trabalhávamos 48 horas e meia, para 40 horas. E isso foi uma decisão tomada pelos sindicatos ligados ao ABC, porque o nosso sindicato rompeu com a Federação Metalúrgica e ligou ao Sindicato Metalúrgico do ABC. Então era o metalúrgico do ABC, era São Bernardo, Santo André, São Caetano, São José dos Campos e Sorocaba. Né? Formava esses sindicatos que era rompido com a federação. E esse sindicato teve a greve de 85, em função da redução da jornada de trabalho, que é a principal pauta, e os patrões não aceitavam isso de forma nenhuma, reduzir a jornada. Para você ter uma ideia, eu trabalhava na GM, trabalhei na GM anteriormente, antes do sindicato, mas daí eu custava a mesma jornada. Você entrava às 5h12 da manhã na GM e saía às 4h42, né? Ou entrava às 5h42 e saía às 4h42. Era uma jornada extensiva dentro da fábrica, né? Então essa briga pela redução de jornada de trabalho foi uma briga muito difícil, e onde os patrões resolveram fazer demissão por justa causa, perseguir, e aí teve a grande luta nossa dentro da GM e em outras fábricas. Nessa greve, a Embraer não entrou em greve, porque a Embraer topou reduzir a jornada de trabalho para 43 horas. E nós fizemos um acordo com a Embraer, em separado. A Embraer reduziu a jornada de trabalho, não houve greve na Embraer e houve greve nas outras fábricas. Então a pressão militar, porque nós estamos no regime militar, só em 88 que acaba o regime militar. Né? Então o regime militar ainda estava saindo do regime militar. Então, como a gente fez acordo na Embraer, a pressão do Exército, da Aeronáutica, dos militares, abrandou bastante, em função da gente não ter entrado em greve na Embraer, mas teve entrado em greve. Depois teve outra greve da Embraer que acabou, teve a repressão na Embraer também, mas não foi especificamente em função da jornada de trabalho. Né? Esse movimento que vai de 84 a 85, aos 2 anos, foi de muitas greves, de muitas lutas por várias reivindicações, por comissões de fábrica, né? Por CIPA, por melhoria na alimentação, redução de jornada, aumento de salário, equiparação salarial. Então teve greve de tudo quanto é tipo que você imagina e possa na vida, certo? E as experiências, os sindicatos ganhou projeção nacional e projeção internacional, né? Nós tivemos muita relação com os sindicatos italianos, relações com os sindicatos russos, né, com os sindicatos de outros países, e no Brasil também. Com o sindicato ajudamos nesse processo todo a fundar a Central Única dos Trabalhadores. Né? O resultado disso, em 83, foi a fundação da Central Única dos Trabalhadores. Ajudamos a fundar outros sindicatos em São José dos Campos. Né? Por exemplo, o Sindicato dos Químicos, Sindicato dos Trabalhadores nos serviços municipais, Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Coletivo. Né? São sindicatos que saíram, sindicatos petroleiros, foram todos fundados dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. As mulheres formavam maioria no quadro de algumas indústrias, como, por exemplo, a Nacional do Brasil, atual Panasonic, e também São Paulo Alpargatas e Canedo. Nem por isso estavam livres das condições degradantes e do assédio moral a que estavam submetidos os trabalhadores naquela época. Veja esse exemplo. Na Nacional do Brasil, a fábrica aqui da Dutra, eu trabalhei lá, fui demitida depois de uma greve muito dura que nós tivemos, mas a primeira mobilização que nós fizemos na Nacional do Brasil, que era uma fábrica de pilhas, de áudio, de TV, ar-condicionado, que trabalhavam muitas mulheres, na linha de áudio era 80% mulheres. Tinha dentro da Nacional a Nacional Componentes, né? Que também depois foi Pacob, né? Panasonic Componentes e a Panasonic. Mas a Nacional, eu trabalhava num setor de manutenção,
E fiz 2 assembleias por conta de que as mulheres trabalhadoras do áudio não podiam, e trabalhavam 80 mulheres, para ir no banheiro, elas tinham que pegar uma placa, né? Na linha de produção, só podiam 3 mulheres pegarem a placa. Então, nós fizemos assembleias em relação a isso, para mudar essa realidade dessas mulheres. Posteriormente, fizemos uma outra luta muito importante para o restaurante, né? Porque aí nós conseguimos melhorar muito o restaurante. Eles colocaram uma outra empresa, mas isso foi através de muita luta e greve. Numa das greves da Nacional, que foi uma greve que a gente teve na Nacional, por reajuste salarial, algumas fábricas estavam paralisadas, como a Embraer, a Fiel, e nós fizemos um comando de greve. E as mulheres, as trabalhadoras da Nacional, iam para as outras fábricas, né? Então, nós fomos na greve geral para a Fiel, a antiga Mannesmann, que hoje é Gerdau. Fizemos lá um grupo de mulheres, fizemos aquela parte das chácaras reunidas. Tinha uma fábrica chamada Suisbrais, que era uma fábrica também que trabalhavam muitas mulheres. E numa greve geral muito importante de 84, na Embraer, que inclusive os trabalhadores saíram de baioneta e tudo mais, que demitiram um trabalhador lá, teve uma paralisação, nós conseguimos que, em solidariedade, várias mulheres da Nacional fossem até lá acompanhar as greves. Então, a gente construía um processo de formação através das lutas, né? Que era as trabalhadoras iam para as outras fábricas e fazia essa troca. Foi muito interessante, né? Esse é um processo muito rico. Infelizmente, teve uma greve que nós fizemos e teve 88 demissões, eu e o Edir, que também era diretor do sindicato, juntamente com diversas outros trabalhadores e trabalhadoras. A partir daí, teve um endurecimento muito grande, a Nacional ela acabou fechando os portões, né, colocando carro de som, foi bem complicado. Mas esse registro da participação das mulheres em outras greves foi um episódio muito importante. Também, assim, a greve geral, teve várias greves gerais, a participação dessas trabalhadoras na greve geral foi fundamental, né? Acho que a gente tinha lá um comitê e esse pessoal tinha uma participação efetiva nesse comando de greve. Bom, na greve da GM, que foi aquela greve que teve uma ocupação de vários dias, a greve do processo de transição na época do Sarney, nós tivemos a solidariedade dos trabalhadores da Suisbrais, da Nacional, que foi a greve da Vaca Brava, a greve por 40 horas semanais, né? Foi uma greve duríssima, né? Porque os trabalhadores da GM trabalhavam 48 horas e era num ritmo bem pesado. Foi uma greve num processo que outras fábricas de São Bernardo fizeram a Vaca Brava. Em São José foi uma greve de ocupação. A gente chama a greve dos 33, da GM. Foi uma greve que demorou muitos dias, então, assim, vários trabalhadores da Panasonic vieram, né, saíam da fábrica, vinham até a cerca ali da GM, né, levava como eles estavam ocupados, levavam mantimento, alimentação e tudo mais. Então, esse clima de solidariedade foi uma coisa muito importante que deixou a nossa categoria dos metalúrgicos como uma dinâmica de formação muito grande, né? Porque na medida em que nós criamos esses comitês de solidariedade na luta, né, nesse processo todo de construção coletiva de uma fábrica para outra, foi um processo muito rico. A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, quando foi tomar a posse, que foi acho que dia 23 de fevereiro, não me lembro o ano,
a nossa posse estava todas as fábricas paradas, né? A gente tomou uma posse, né, porque em março, que era a campanha salarial, as fábricas estavam todas, quase todas ocupadas. Então, foi um momento muito rico do movimento sindical aqui em São José dos Campos. E a participação das mulheres foi fundamental, né, nesse processo todo. As trabalhadoras da Nacional tiveram um processo muito rico de participação, de solidariedade que a gente construiu. Porque a situação da classe trabalhadora era muito difícil. Você imaginou uma linha de produção, as mulheres, 90 mulheres, né, ter que ir para o banheiro com uma placa e esperar a outra voltar, né? Então, nós sabemos que a precariedade foi muito grande, mas nós mudamos essa realidade, né, conquistamos, inclusive, o direito das mulheres irem ao banheiro sem a placa e conquistamos também várias outras melhorias para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Mas o fundamental foi essa participação solidária de todas elas. O que é essa Constituição? Ela é um acordo. Ela é um acordo e ela é o resultado de um processo que se inicia já com o gás, da transição. Ela faz parte da transição lenta, gradual, né, que havia sido pensado lá atrás, né? Só que ela avança mais do que o que tinha sido pensado pelos militares ao deixar o governo para os civis, né? Por que ela avança mais do que isso? Por causa da pressão dos movimentos operários e das populações que aconteceram nesse momento da década de 80, né, durante a década de 80, né, e que construíram diversos avanços na Constituição. A gente vai ver redução de jornada de trabalho, mas não só isso, em outras áreas dos direitos, e eu não gosto muito de usar o termo de cidadania. A Constituição chama Constituição Cidadã, mas ela chama Constituição de Cidadã porque o próprio termo de cidadania substituía um outro tipo de avanço, que era a Constituição dos direitos, né, das pessoas, a Constituição que de garantias, né, civis para as pessoas. Então, essa Constituição ela só pôde ter esse caráter por pressão do próprio movimento operário. Então, ela foi construída pelo movimento operário, esses avanços. E num quadro que era, se a gente pegar o Congresso na época, ele é o reflexo do Brasil, né? Das forças políticas que existiam no Brasil. Era uma Assembleia Constituinte, com 559 membros, entre deputados e senadores, 50 eram da oposição, né? Eram só 50. Você tinha ali PDT, o PT, PSB, PCB, PCdoB, eram esses partidos. Eram esses partidos que eram os partidos de oposição, eram os partidos progressistas, na época, né, que vinha com uma pauta progressista, né, alguns saídos da clandestinidade, né, que haviam sido legalizados recentemente, né, e eles vão construir e vão pressionar, né, com o movimento, né, operário por trás. Eles vão construir uma pauta dentro da Constituição que é exatamente esse lado progressista que é assumido. Agora, não podemos esquecer que a Constituição também deixou brechas. Primeiro, deixou muita coisa para ser regulamentado por lei, né? E isso não foi à toa, né? Que essas coisas não foram construídas durante o processo constituinte. Porque foram muitas das boas ideias, né, do nosso ponto de vista, é claro, né, que foram colocadas lá, elas foram deixadas para regulamentar depois em função desse processo de negociação, né, e do pacto que estava sendo construído a partir
de toda essa, vamos dizer, dessa dinâmica, né, que estava acontecendo. Então, o papel aí do movimento operário para a construção dessa pauta progressista foi fundamental. A década de 80, que para nós foi considerada chamada a década perdida, ela foi uma década de transformação muito grande dos padrões tecnológicos no mundo inteiro. A indústria sofreu profundas transformações, o que levou a mudanças no cenário, né, fabril da indústria e da economia de forma geral, não só na fábrica. Os bancos, por exemplo, sofreram uma transformação muito grande com o processo de modernização e adoção de novas tecnologias, com alto nível de desemprego, né? Mais do que na indústria naquele momento, né? Aliás, foram os primeiros a se transformar. Logo em seguida, vem a indústria com transformações profundas, né? Essa foi vamos chamar de uma terceira revolução tecnológica, porque houveram outras anteriores. Mas você tem mais para frente, né, e mais recentemente, uma outra transformação muito grande, né? E um processo de precarização do trabalho profundo, que ele começa também na década de 80, né, com os métodos japoneses de produção, Kanban, sem um processo de otimização da fábrica, né, mas do ponto de vista dela gerar cada vez mais lucro e etc. Né? É um momento onde o neoliberalismo ele se afirma e junto com ele um padrão tecnológico que vai possibilitar uma transformação, uma exploração dos trabalhadores de uma forma profunda. A partir dos anos 80, no mundo começava a mudar a tecnologia. Então, a tecnologia foi o primeiro passo de mudança. A indústria era uma indústria, por exemplo, ela tinha toda a produção interna era produzido com o trabalhador da própria indústria, né? Você tinha o restaurante, que era o cozinheiro contratado pela GM, pela indústria. Você tinha o segurança da portaria, o guarda da portaria, da segurança fabril, que era também contratado pela empresa. Você tinha as pessoas que faziam limpeza, também da empresa. E com o tempo isso foi segmentando. Então o restaurante passou a ser terceirizado, o guarda passou a ser terceirizado, o setor de limpeza passou a ser terceirizado, até o pessoal especializado, que eram os ferramenteiros, os mais especializados que tinha na fábrica, foram terceirizados para uma empresa especializada em ferramentaria, em construção de equipamentos para produção. Então você ficou com o mínimo de gente trabalhando como metalúrgico, porque o restante passou a ser de outro tipo de empresa, né? De restaurantes, até que surgiu o Sindicato dos Trabalhadores na alimentação interna das fábricas. Hoje existe o Sindicato em São José dos Campos da Alimentação, que é um sindicato que acabou assumindo o setor. Esse setor tudo era metalúrgico, né? Então foi enfraquecendo o Sindicato dos Metalúrgicos, né? E a tecnologia com a entrada do robô foi enfraquecendo, diminuindo a produção. Você tinha menos trabalhadores, mas você produzia mais veículos. A gente produzia 16 veículos por hora, né, nos anos 80. Hoje ela produz 32 veículos por hora. A quantidade de trabalhador é muito menor. Metade dos trabalhadores da época produz 32 veículos por hora e em função de muitas partes da produção ser robotizada. Então você tem o robô que solda, né, o robô para fazer muitas operações dentro da fábrica. Então essa mudança tecnológica ocorreu a partir dos anos 80. Nosso Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos tivemos a visão de saber que isso ia ocorrer. Inclusive nós deslocamos um diretor do sindicato, o Luiz Antônio Taran, para a Itália, né, para ficar um ano estudando na Itália, junto com os sindicalistas italianos na universidade na Itália, para poder entender como é que seria a indústria metalúrgica nos anos 90, nos anos 2000.
nos anos seguintes. Então, essa experiência nós tivemos condições de antecipar e saber que ela ia ocorrer, e nós conseguimos explicar para o trabalhador esses acontecimentos que estavam ocorrendo no mundo. A gente estudava o que estava ocorrendo no mundo. E a principal mudança foi o sistema toyotismo, que era as pessoas fabricavam o veículo e o operário fabricava em todas as funções o mesmo veículo. Ele tinha várias funções para fabricar o veículo. E o sistema fordista, que é a linha de produção, o operário sempre repetia a mesma operação. Então foi ficando para trás as indústrias automobilísticas americanas, a indústria automobilística japonesa cresceu nos anos 80, começou a superar a indústria automobilística americana, foi muitas fábricas nos Estados Unidos demitidas. A GM mesmo, um único dia nos Estados Unidos, ela fechou 16 fábricas nos Estados Unidos para mudar o sistema de produção. Então eles tiveram que acompanhar o sistema japonês para poder recuperar. A desumanização do trabalho faz parte da política de superexploração dos trabalhadores, trazida pelo neoliberalismo. Quais são as alternativas que nós temos para enfrentar essa situação, que pode levar, inclusive, ao fim da vida como nós conhecemos no planeta? Vamos ouvir dos próprios trabalhadores as propostas e as sugestões. Aquilo que a gente chama de uberização do trabalho, que os governos, o atual governo, tenta colocar como os novos empreendedores. Na verdade, não são empreendedores, aquilo é força de trabalho, é explorado ao limite, exponencialmente. Então, ela não é um processo de degradação do trabalho que ele se inicia já na década de 80, com as transformações tecnológicas, mas que ele se aprofunda de forma vertiginosa agora mais recentemente, com toda essa abertura para esse tipo de prática sem regulamentação. O capital, ele se move no sentido de se desregulamentar para ele ficar livre e poder fazer aquilo que ele bem entende. Essa é a realidade que eles estavam construindo. E estão observando agora que isso daí é um processo de, vamos dizer assim, de desumanização da sociedade. É um retrocesso muito grande. Porque as condições de vida da civilização, inclusive, deu vários passos atrás aí, dos avanços que a gente tinha conseguido, do processo civilizatório mesmo. A gente acabou retrocedendo muito em função dessa visão da construção do lucro acima de tudo. E agora por isso vem à tona a reflexão já de muita gente, não só de setores progressistas. Teve uma reunião recentemente das grandes corporações aí nos Estados Unidos, dizendo que não, eles tinham que pisar um pouco o pé no freio, não dava para ser assim tão profundo, e o grau de desumanização não podia chegar a esse nível, E não é à toa que eles fizeram isso, porque é um processo de destruição da humanidade, Destruição do planeta, do meio ambiente, da humanidade, enfim. É um processo profundamente destrutivo. Como é que você analisa um cara que trabalha na Uber? Quem que é o patrão? Não existe patrão, ele é empreendedor. Mas empreendedor de quê? Ele carrega o alimento para entregar na casa e ganha lá uma mixaria, ganha um valorzinho, e não tem seguro, não tem direito, tem nada. Quem é o grande acumulador de capital é o dono do aplicativo, que está lá nos Estados Unidos. Ele está ganhando muito dinheiro. Então ele está ganhando dinheiro e não paga nenhum. Então o sistema mudou, quer dizer, o sistema tecnológico foi apropriado pelo sistema capitalista para fazer mais exploração do trabalhador. Se o sistema tecnológico fosse apropriado por um sistema socialista de produção, onde todos teriam a divisão do lucro daquele trabalho,
talvez seria melhor, mas da forma que está hoje, nós vamos ter uma massa de gente trabalhadora sem nenhum direito. Né? Estão voltando para trás. As conquistas dos anos 80, dos anos 90, já está perdendo tudo. Já estão voltando para os anos de 30. Aliás, nem carteira mais de trabalho você tem, que foi criada em 1930. E era só para o trabalhador. Carteira de 1930 é a carteira de trabalho do Getúlio Vargas, que era só para o trabalhador industrial, porque o trabalhador rural não tinha direito. Só o trabalhador que tinha carteira. Esse direito não tem mais carteira assinada. Então está voltando para os anos 20, antes dos anos 30. Essa é a situação que o nosso país está vendo. E o trabalhador, muitas vezes, ele acha que isso ainda está bom, porque ele quer ter liberdade. Liberdade, inventaram a questão da liberdade, que é a pessoa não ter patrão. Ele não tem patrão. O patrão dele é o aplicativo que está nos Estados Unidos. Ele trabalha só pelo aplicativo, né? Só que um dia ele vai cair na real, que ele vai trabalhar, depois que ele ficar um pouco mais velho, sofrer bastante, vai cair na real que ele não tem seguro, não tem direito, não tem patrão e não tem nada. Né? Vai ser um trabalhador desvalido. Né? Quem vai dar segurança para a família dele? Ninguém vai dar segurança para a família dele. Então nós estamos vivendo uma crise muito grande de ideologia, de consciência política. Então, se não tiver uma mudança na consciência política dos jovens, dessa juventude que está vindo aí, vai sofrer muito. Daqui a 30, 40 anos, quando tiver na época de aposentadoria, não tem aposentadoria. Acabou. Vai morrer sem aposentadoria e depois de ficar velho, sem aposentadoria, não tem como trabalhar. Não tem de onde tirar dinheiro para sobreviver, comprar remédio. O governo não vai dar. Meu drama é o da cegonha, quase morre o meu guri. Sobra pro leste a fumaça e a peste ameaça o ar do piquiri. Pior que a matança medonha, o desemprego pra engolir. Seja no peito ou na raça, esse teatro devasso alguém tem que proibir. Seja no palco ou na praça, essas peças sem graça vão ter que sair. Sou voz operária do Tatuapé, canto enquanto enfrento o batente com a mão. Trabalho no ritmo de um bom chamamé, meu pouco salário faz minha ilusão. Sou voz operária do Tatuapé, vivo como posso e me deixo patrão. Enquanto respira dessa chaminé, meu povo se vira e não vê solução.